dando continuidade à Semana da Mulher. Eu até pensando ontem, eu disse: "Eu acho que nós vamos fazer uma semana não, que é tanto tema, tantas convidadas, acho que a gente vai fazer o mês todinho falando sobre a mulher, como cuidar da família, como a gente cuidar dos filhos, cuidar do nosso lar, como nós sabemos também lidar com o nosso esposo". Tem muito tema, o papel do homem também na sociedade, dentro do lar, tudo isso a gente vai falar. Eu acho que a gente vai continuar durante um bom tempo, não vai terminar assim, tão cedo. E hoje nós vamos falar sobre a essência da mulher. É importante nós entendermos sobre a essência da mulher, entendermos a identidade da mulher. Nós só sabemos no final vocês vão entender mais ainda sobre a identidade. No decorrer da ministração, vocês vão entender ainda mais sobre a identidade. Primeiro a gente vai falar sobre a essência e depois a gente vai falar sobre a identidade. E eu queria, ao longo desse encontro, dessa manhã, que você não apenas me enxergasse, mas também enxergasse a minha família, a família que o Senhor me confiou. Porque se não fosse por eles, eu não estaria aqui. Só estou aqui nessa manhã porque eu estou debaixo da autorização e da bênção do meu marido, pelo sim dele. E se não fosse o sim dele, eu talvez poderia não estar aqui. E talvez o maior atributo do meu esposo, do Anderson, seja a lealdade, né? Não a mim, mas a Deus. Amando a Deus, ele sabe me amar melhor. Eu sempre falo para vocês em relação a isso, o quanto nós devemos ensinar isso, não gritando, não obrigando, mas através das nossas atitudes, os nossos maridos se achegar mais a Deus. E quando a gente tem um marido que tem temor a Deus, você ganhou, assim, o melhor marido, eu falo, que é o marido que está ali próximo, sabe que tudo busca a Deus e teme ao Senhor. Então, feita essa devida honra, devido agradecimento, e hoje eu vou falar algo que sempre queima no meu coração, compartilhar coisas importantes mesmo, né? Sobre uma mulher segundo o coração de Deus. E hoje eu não vou falar daquilo que eu acho, daquilo que eu presumo, eu vou falar daquilo que eu li, eu vou falar daquilo que eu vivo, daquilo que eu experimento diariamente. Porque, no fim das contas, muitas das nossas lutas, das suas lutas, também são as minhas lutas. E são pessoas, assim, que muitas vezes não foi nos ensinado, né? Não foi passado isso para nós, esses certos conhecimentos. Então, hoje, o tema, né, de hoje da ministração vai ser voltando à essência, voltando à essência e à identidade da mulher. Quando eu falo que eu sempre busco, além da palavra, eu fui no Google para entender um pouquinho mais sobre o que é essência. E eu descobri que a essência é aquilo que é central, aquilo que é o mais importante, uma característica de um ser ou de algo. É aquilo que é o centro, é o central, é o básico. É isso que é essência, é aquilo que é o centro. Então, portanto, hoje a gente vai falar sobre isso, aquilo que é central em mim e em você. Então,
Você pode falar aí onde você está dizendo assim, hoje eu vou entender o que é central em mim, o que é o básico em mim. Hoje você vai entender o que é o centro em você, aquilo que é central em você. Então, quando a gente entende a nossa essência, quando a gente entende qual é o nosso centro, aí nós vamos entender a nossa identidade. Aí a gente vai dividir hoje em 2 momentos. No primeiro momento, a gente vai falar sobre a essência, e o segundo momento, nós vamos falar sobre a identidade. Então, qual é a raiz da nossa essência? A raiz da nossa essência. E para falar de essência, nós podemos pensar em várias passagens bíblicas, mas eu quis trazer a raiz. Eu quis ir pegar lá na raiz mesmo. Ontem nós falamos do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e seguinte. Hoje nós vamos novamente estar falando sobre esse versículo. E não tem nem como você errar, porque é o primeiro livro, é o Gênesis. Então, nós vamos falar novamente sobre esse versículo. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Por quê, Dayana? Porque aqui, no princípio, o Senhor fala novamente sobre criação e como ele criou. Então, na minha versão, assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Ontem nós falamos sobre essa imagem de Deus, que nós somos femininas, como estamos na nossa feminilidade, nós revelamos a imagem de Deus. Ontem nós conversamos sobre isso. E graças a Deus por essa palavra, amém. Eu quero fazer uma oração inicial para tudo que Deus falar hoje, tocar no seu coração. Se você está buscando resposta, que hoje você saia com essa resposta. Que o Senhor fale com você profundamente, no seu espírito, na sua alma. Amém? Deus, Pai, a te rendemos graça, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigada por essa manhã. Obrigada porque as tuas misericórdias se renovaram. Obrigada por cada mulher que está aqui, Pai. Permaneça com a gente, Pai, até o fim. Abra os nossos olhos espirituais, nossos vidros espirituais. Nós queremos conhecer, Pai, mais de Ti, mais da Tua palavra. Hoje nós entregamos tudo o que temos, consagramos a nossa vida, o nosso lar, o nosso dia, a nossa semana. Nós entregamos tudo a Ti. Hoje nós somos mulheres do reino, Pai. Usa-nos, usa-nos. Nós queremos ser a Tua imagem e semelhança. Nos ajude, Pai, tornando cada vez mais mulheres segundo o Teu coração. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, Deus criou o homem e a mulher. E entender que a minha essência, o meu centro, antes de qualquer coisa, é ser mulher. Antes de qualquer coisa, o meu centro, a minha essência, é ser mulher. Ontem nós falamos que quando nasce uma criança,
A gente pode não saber nada dela, como ela vai se vestir no futuro, o que ela vai fazer no futuro, mas uma coisa a gente sabe se é homem ou se é mulher. Só que o que está acontecendo hoje no mundo atual? As mulheres, elas não estão mais gostando de ser mulher. Nós não estamos gostando, porque disseram para nós que durante muito tempo que mulher era um sinal de fragilidade. Ser mulher era ruim demais. A mulher não tinha liberdade suficiente para ser mulher. Por muitos anos a gente teve incutido na nossa mente que ser mulher era essa construção social de um patriarcado exercido sobre nós. Nós precisávamos o quê? Nos subjugar. E durante muito tempo ser mulher foi ruim. A gente escuta muito isso, que mulher era ser ruim, mulher sofria. E sendo ruim ser mulher, eu preciso então ser outra coisa. Eu não vou ser mulher, eu vou ser outra coisa, eu vou buscar ser outra coisa. Por que eu vou ser mulher e ser ruim? Então, eu preciso ter a liberdade, eu preciso ter outras oportunidades, eu preciso ter mais dinheiro, eu não preciso de ninguém. Aí, ao passo que a gente foi acreditando nessa história, ao invés de sermos mulheres, nós nos tornamos cada vez mais masculinas. Cada vez mais masculinas. Nós temos visto uma geração de mulheres cada vez mais masculinizadas. Por quê? Porque a gente caiu nessa história de que ser mulher é ruim demais. Negando muitas vezes o nosso próprio corpo, que é tão ruim ser mulher, é tão ruim, que uma coisa própria de ser mulher, que é a menstruação, a gente não gosta disso. Então, as pessoas passam a tomar coisas que impedem a pessoa, a mulher, de ser aquilo que é natural. Por quê? Porque eu não gosto. Aí é como se ficasse anestesiado o corpo, dando certo, sabe, equilíbrio nos hormônios, de uma tal forma que a pessoa não precisa mais menstruar. E por não precisar mais menstruar, a gente não produz mais óvulos. Aí eu estou dizendo a mim mesmo, quantas mulheres falam isso? Que o meu centro não precisa funcionar. Não, isso aqui é o meu centro, isso aqui é a minha essência, não precisa mais funcionar. Eu não gosto disso, isso me incomoda. E aos poucos a gente vai tendo visto mulheres que falam como homens, que bebem como homens, que sentam como homens, se vestem como homens. E não se engane. Sabe, porque tem muita briga dentro do lar, dentro da casa. Porque muitas vezes nós nos tornamos o outro. E um homem diante do outro homem, ele o quê? Briga, ele disputa espaço, ele luta. O homem, ele luta por quê? Pela fêmea. Só que um homem de outro homem, ele se levanta para o quê? Para brigar. Mas um homem diante de uma mulher, ele se curva. Pode hoje anotar isso. Um homem com outro homem, ele luta. Mas um homem diante de uma mulher, ele se curva. A gente pode lembrar os filmes da Disney, né? Das princesas, estava lembrando. Quando o príncipe chega diante da princesa, ele fala o quê? Ele se curva. O que ele faz, o príncipe? Ele se curva diante de uma princesa. É isso que um homem faz quando ele está de frente com uma mulher. Ele se curva. Por quê? Porque ele se curva diante de uma donzela. E nós deixamos de ser donzelas. Só que a gente não é mais isso. Eu, não sendo donzela, eu viro um outro homem. E aí, o que tem? Disputa, tenho briga dentro do lar. Só que se eu não sei quem eu sou, se eu não estou na minha essência, os nossos filhos também acabam não entendendo qual é a identidade deles, qual é a essência deles.
Eles não sabem mais o que é ser mulher, não sabem mais o que é ser homem. É por isso que a gente vê uma geração de quê? De bichos. Pessoas que dizem que são cachorros, gatos. Ah, eu me sinto como um gato. Ah, eu me sinto como uma lebre, como um cavalo. Eu me sinto como tanto. É assim que a gente vê hoje a geração. É desse formato que nós estamos vendo hoje a geração. De pessoas que não sabem o que são, não sabem qual é a essência. É menos gente como a gente. Por quê? Porque não temos essência. E a nossa essência feminina, nosso ser mulher, foi colocado lá embaixo. Foi visto como pequeno. Nossa, olha, ela é frágil. Nossa, olha aí, ela é pequena. Que agora nós não conseguimos voltar para o nosso lugar. Que dificuldade, quando eu falo com mulheres, falando sobre essência, sobre identidade, a dificuldade de voltar para o lugar. Que dificuldade. Mas aí eu entendo, porque como eu vou voltar para o meu lugar, da onde eu saí, se eu não gosto desse lugar? Como? Como é que eu vou voltar? Se eu não gosto desse lugar? Como é que eu vou voltar? Hoje, nós vamos falar sobre isso. O primeiro passo para eu ter a minha essência, voltar à minha essência, é eu gostar de ser mulher. É eu voltar a enxergar a beleza em mim. Eu olhar para o espelho e dizer, eu gosto dos meus cabelos. Gosto dos meus traços finos. Eu gosto de ser essa mulher dócil. As minhas amigas, elas eram bem mais novas do que eu. Então, hoje eu estou com 44. As minhas amigas tinham a idade do meu filho, 27, 28, 30. Então, eu sempre lidei com menina mais nova. Então, você imagina o que eu escutava, as coisas que eu escutava. Primeira coisa é que a mulher logo ela não quer ter filho. Hoje, se tu conversar, as mulheres elas não querem ter filho. A outra sempre dessa autodependência, não dependo de ninguém. Eu não, deixa comigo que eu faço. E eu sempre, de alguma forma, com a idade um pouco mais, com mais maturidade, eu sempre buscava conversar. Assim como eu conversei muito com meu filho, muito. Glória a Deus, meu Deus, só eu sei. Só eu sei. Hoje eu entendo porque o Senhor fez eu voltar para minha casa. Hoje eu entendo, por causa da minha geração. Eu quero que vocês guardem isso no fundo do coração de vocês. Talvez hoje eu vou falar muito sobre egoísmo aqui. A gente olhe só para o nosso umbigo. A gente olha só para as nossas dores. Vocês têm um legado, vocês têm uma geração, não é só nós. Não depende, não é só a mim. Quando tu começa a olhar para esse lado, você começa a entender o que Deus quer. Aí você começa a fazer a vontade de Deus. Então, tem mulheres hoje que elas não gostam. A Patrícia está dizendo, eu cresci aprendendo que eu não precisava depender. Nossa, a gente, de homem, né? Quantas vezes a gente escutou isso? Quantas mulheres aqui? Olha, estudo, trabalho, porque o teu trabalho, o teu marido é o teu trabalho. E estuda. Gente, hoje aqui no prédio, né, onde eu moro, às vezes eu subo e desço no elevador, eu encontro algumas pessoas, aí eu fico agoniada, assim, mas eu não posso falar, eu oro, né? Mas eu vejo mães querendo jogar as suas dores para a filha. Meninas lindas. E jogando dores, sabe? Menina estuda, sai 6 horas da manhã, meio-dia, vai para o colégio, não, 6 horas da manhã, chega tal. Menina estuda, chega, bichinha. Eu falei, já passei por isso. Onde nós deveríamos saber desde pequena que a coisa mais importante é saber com quem a gente vai casar, porque é com essa pessoa que a gente vai passar para o resto da nossa vida. É com essa pessoa. Mas não é ensinado só para a gente. Então, hoje, nós
devemos buscar olhar para essa beleza que está em nós, olhar para os nossos traços, voltar a gostar, de ser dócil. Quando eu falei das minhas amigas, quando grita, quando briga, a pessoa fala assim, mas eu sou assim mesmo. É tanta proteção, porque viu o pai traindo, viu, sabe, a mãe, viram coisas, e aí a mulher se autoprotege, mas ela perde a doçura. Ela vai perdendo, ela vai dizer, não, mas eu sou assim, eu amo ser grossa. Só aquela doçura, ela vai se perdendo e a mulher vai gostando. Se você hoje for nas academias, por exemplo, eu treino, mas eu treino para a minha idade, 44, mudou a forma de eu treinar, então parece que tudo vai caindo. Então eu tenho que colocar um pouquinho mais de peso, eu faço mais, mas não para ficar masculinizada, não para ficar grande, os ombros muito grandes, as pernas cada vez maiores. A gente olha a mulher carregando pneu de trator, e a gente se pergunta para quê? Se quem deveria carregar o pneu do trator é o homem, o máximo que a gente deve carregar. Escuta isso que eu vou falar para vocês. O máximo que o nosso braço deve carregar são os nossos filhos. É o peso do meu filho, é o peso do seu filho, é o peso dos nossos netos. Eu preciso voltar para isso. Eu preciso olhar para isso. Por onde a gente anda, nós estamos encontrando mulheres que não permitem mais sequer ser cuidado. Não, 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 não preciso. Não, 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 não preciso. E foi exatamente essa frase de não, eu não preciso. Não, não precisa. Foi essa frase que acabou com a gente. É o fato da gente não precisar de ninguém. Só que eu posso dizer uma coisa para vocês, nós precisamos. Nós nascemos depois do homem. O homem veio antes. Nós precisamos de um homem para colocar o quê? Nós no lugar de mulher. O homem, ele veio antes, e eu preciso me subjugar isso. Não porque isso é ruim, eu quero que vocês entendam, mas porque isso me faz ser mais mulher. Me devolve para um lugar de docilidade. Me devolve para um lugar de feminilidade. Me devolve para um lugar de ser mulher. E hoje é muito difícil falar sobre isso. E eu não estou falando de um estereótipo de menininha, de fraquinha, de rosinha. Não, não estou falando sobre isso. Eu estou falando de uma mulher que sabe quem é, segura de si, bem posicionada. Sabe? Tu não precisa ser empoderada, esse empoderamento do mundo. Porque o empoderamento que foi nos vendido só mudou você sair para trabalhar mais. O seu poder. Eu posso tudo. Eu não preciso de ninguém. Eu tenho poder. E é por isso que você hoje está o quê? Cansada, estressada, estafada, sobrecarregada. E é tudo isso mesmo. Não está tendo espaço para você ser o quê? Mulher. Sabe? O nosso coração, muitas vezes é muito difícil falar, eu trago esses temas de vez em quando, né? Mas o nosso coração, o coração de uma mulher, anseia por escutar o que eu estou falando. Mesmo que seja doloroso, mesmo que doa lá no fundo, você precisa escutar. Porque sem você acreditar, mesmo que você não acredite, é disso que você precisa. Você precisa de uma estrutura hierárquica sobre você. Você precisa de um olhar cuidadoso sobre você. Você precisa de uma pessoa que faça carinho em você, que cuide de você. Só que se você levanta cedo e vai, vamos dizer, para uma pia, se você vai lavar a louça, e o marido chega e toca na cintura, o que você fala? O que tu quer?
Se o marido vem e toca, queria tanto que o Anderson falasse com isso com vocês, ele vai falar para vocês, vou pedir para ele. Ele tocava em mim, eu dizia, aí era, não gosto de abraço, é. E muitas vezes a gente até fala, né, da linguagem do amor, tudo, mas lembra que nós temos que, sabe, ir entendendo também o que o outro gosta. O Anderson ama fazer carinho, meu marido, ele ama fazer carinho. E eu não era de abraço. Então, quando ele me tocava, eu fazia... Aí ele me abraça, ela vai fugir, ela vai fugir. E hoje não, hoje ele me abraça, eu deixo ele me abraçar, eu deixo ele tocar na minha cabeça, eu deixo ele fazer carinho. Porque ele foi conversando comigo. Ele, por que você faz isso? Por isso que um casal, ele deve conversar, ele deve dizer as dores dele. E um ajudar o outro nessa transformação, nessa mudança, que não é fácil. Tudo foi imposto por nós, uma sociedade que foi colocando as coisas. Às vezes, seu marido, quando ele chega, ou vice-versa, para tocar em você, só queria um abraço, só um bom dia. E muitas vezes a mulher, ela, o que tu quer? Aí você trata a pessoa como uma mula. Aí todo dia a mesma grosseria. Dois homens dentro de uma casa, né? O que você tem são filhos perdidos. Quem eu obedeço? Com quem eu falo? Quem é aqui? Aí um fica dizendo, fala com seu pai, fala com sua mãe, fala com seu pai. E sempre vocês brigando, não chega num consenso. Então, cuidado, dê atenção a isso, porque nós temos sido esse mau ensino para a nossa geração. E ao longo de tanto tempo, que é difícil para nós ouvir, que nós devemos nos curvar para aquilo que já é da nossa essência, que é o nosso centro. Portanto, voltando aqui, o que nós precisamos entender é que existe uma essência de mulher e que preciso voltar a gostar dessa essência. E o primeiro passo é eu aceitar a minha biologia. Poxa, o Senhor, ele diz aqui, homem e mulher os criou, então existe sim, que às vezes a pessoa diz, não tem gênero. Então eu preciso, sabe, gostar, Senhor, eu aceito as características do vidente, eu aceito, sabe, o meu corpo, eu aceito o meu jeito, eu aceito o meu cabelo. E nós precisamos olhar para nós com honra. O nosso corpo, ele merece honra. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que a glória do Senhor precisa atravessar o nosso corpo. Eu preciso olhar para mim como mulher e entender que tenho valor. Em quem eu sou mulher e eu tenho valor. E cada parte do meu corpo tem uma finalidade. Cada parte, gente, Deus, ele é perfeito. Cada parte do nosso corpo tem uma finalidade. Tem nobreza, é genuína, é desejada, é sonhada, ela é desenhada por Deus. Cada parte do nosso corpo foi desenhada por Deus. Então, eu preciso gostar de ser mulher, eu preciso olhar no espelho, hoje eu já quero que você faça isso, olhe no espelho e ame o que você vê. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me fez mulher. Eu venho aqui te agradecer por isso. E eu preciso tomar posse de mim, do meu ser, da minha essência de ser mulher. Eu preciso ver beleza em quem eu sou e como eu estou. Eu preciso encontrar isso, Daiana, eu não estou conseguindo, mas você vai treinando. Muitas vezes a gente levanta cedo e não se cuida, não arruma o cabelo, não passa nada no rosto e vai para a vida, como se a vida tivesse que receber o nosso resto. Não, tem que ir assim, sabe? Se levante. Você nasceu para o cuidado, você nasceu para o zelo, você nasceu para a beleza.
Então, o primeiro passo é eu voltar para a minha essência, olhar para a minha constituição física e encontrar beleza naquilo que eu estou vendo. Encontrar beleza nos meus olhos, no tom da minha pele. Encontrar beleza em tudo aquilo que compõe, aquilo que Deus fez. E não é uma beleza mundana, vulgar. Não é uma beleza que se expõe. Não é, sabe? Ah, eu tenho que mostrar. Não. A mulher, gente, ela não nasceu para ser exposta. A mulher, ela não nasceu para ser exposta. Se vocês observarem, e tudo nosso é para dentro. Eu falo isso aqui para vocês. Então, o nosso não é para ser exposto. Tudo nosso é para dentro. Nós estamos aqui entre mulheres e mulheres adultas. Posso falar isso para vocês? Nós estamos aqui como mulheres adultas. Se observar nossos órgãos genitais, eles são para dentro. Eles não são para ser expostos. Então, nós, mulheres, não podemos ser vulgar, não podemos ser mundana. Está expondo aquilo que é nosso, que Deus fez. Nós falamos ontem que as genitais são para dentro e do homem são para fora. E tudo nosso é central. Sabe o que nós temos? Nós temos o quê? Uma profundidade que muitos homens não têm. Nós precisamos voltar para esse lugar de profundidade. Profundidade. A gente está vendo muita mulher rasa. Por quê? Porque passa o dia inteiro no celular, não pega um livro para ler, não tem uma conversa edificante, não ajuda na igreja, não lê a palavra, não tem amigas que ajudam a crescer nisso. Não vão nem domingo, muitas vezes, quando vai para a igreja só para ocupar lugar ali no banco. É o dia inteiro vendo o CPI das Bestas, é o dia inteiro vendo se tem alguém falando num portal, é o Dias, é o famoso, que eu não sei se vai para onde, o que vai fazer. Como é que uma mulher dessa vai ser profunda? Se você está olhando muitas vezes um corpo de famoso que fez um monte de cirurgia, aí você olha para o corpo da pessoa e diz assim, eu não consigo ser assim. Não vai mesmo. Porque o dela é tudo pago para ser assim. E você não, você nasceu para gerar. Você nasceu para gerir. Você não nasceu para tirar foto. Você não nasceu para se expor, para mostrar. Não, você nasceu para gerar. Você nasceu para servir. Deixa os outros com a realidade delas. Nós somos uma mulher segundo o coração de Deus. O que é para nós está escrito na palavra. O que é para nós está escrito aqui, não é no mundo. Então, pare de ficar se comparando. Pare de ficar se comparando. Volte para o seu centro, volte para a sua essência. Amém? Nós somos diferentes de homens, em essência, mas iguais em dignidade. Diferentes em essências, iguais em dignidade. E olha como Deus abençoou, né? O homem e a mulher. Frutificai, disse ele, multiplicai-vos, enchei a terra, submetei-a. Gente, a gente faz tudo, nós mulheres, menos frutificar. A gente não frutifica com a palavra, a gente não frutifica com os atos, a gente tem sido tão egoísta, que tudo é para nós. Tudo é para nós. Eu vou olhar para minhas coisas, eu vou olhar para aquilo que eu devo fazer, os meus estudos, eu vou olhar para o meu carro, eu vou olhar para a minha saúde. Tudo o ego, o egocentrismo. Só que a gente não frutifica.
E o Senhor diz, frutificai. Disse ele, multiplicai-vos, enchei a terra, sobretudo. A gente não faz mais isso. Gente, eu quero falar uma coisa para você. A mulher, ela não nasceu para si. A mulher nasceu para o outro. E eu preciso entender que o meu papel é sair desse lugar de egocentrismo, hedonista, prazeres mundanos, onde tudo é o meu prazer. Sabe aquela princesa lá da torre, que fica lá em cima? A princesa que fica em cima da torre? Nós precisamos sair desse lugar. Porque quem fica lá na torre, essa princesa, é uma menina de 12 anos, 10 anos. Só que você não tem mais essa idade. Você não tem mais que estar na torre. Você precisa descer da torre e dizer assim, eu vim para servir. Eis-me aqui, Senhor, eu sou a tua serva. Faça de mim a tua vontade. É para isso que você nasceu. Você nasceu para isso. Você nasceu para servir. Desce da torre. Você não é mais uma menininha. Você não tem mais 12 anos. Você não precisa ficar mendigando as coisas. Não. Pare de querer. Você nasceu para amar mais. Ah, mas tu não sabe, Daiana, como é meu marido. Faz você, comece em você. Dê o primeiro passo. Comece em mim primeiro. Eu escuto muito isso, talvez você já deve ter escutado. Sabe o marido que você tem? Sabe o marido que você tem? Eu sei. Pode falar aí. Pois é, esse marido que você tem é o marido que você merece. É ele. É esse marido aí. Bate no peito e diz assim: eu mereço esse marido que eu tenho. E eu vou contar por que que você merece ele. Sabe por que você merece ele? Porque você está moldando ele com as suas próprias mãos. Gente, a mulher, o que é próprio da mulher, uma das características da mulher, ela ser uma educadora. Isso é próprio da mulher, a educação, a formação humana. E nós temos isso enraizado em nós. Nós nascemos para educar. Tanto que quem educa uma criança dentro do lar é a mulher. Só que nós também podemos educar e moldar um adulto. O problema é que você quer moldar o seu marido como se fosse seu filho. E aí não vai dar. Ele não vai escutar. Por quê? Porque ele não é um menino. Aí tu vai dizer, ah, mas ele é um traste, ele é isso, ele é aquilo, ele não me escuta. É você que está fazendo esse trate. É você que está desenhando esse trate. É você que está mudando. Está nas suas mãos o marido que você sonha. Daí no marido que eu sonho está onde? Está a um passo de você. Está a uma distância. Uma vez eu vi que meu marido é meu semelhante. Meu filho, a Gleice falando, quantas vezes eu me peguei conversando com Deus, reclamando do meu marido, e eu acabava enxergando tudo aquilo que eu estava reclamando dele em mim. Aí eu até parei já de reclamar, porque eu disse que, eu falo, olha, antes, tu é assim com Deus, hein? Olha, irmão, olha. Eu brinco. Mas, na realidade, o Senhor, ele só quer nos mostrar que nós precisamos melhorar. Muitas vezes eu não entendia, eu falava, mas o senhor tem alguma coisa com ele, porque tudo só defendia ele, eu brincava, sabe? Na realidade, ele estava me trazendo as memórias, o quanto eu precisava ser uma mulher melhor. Que se eu mudasse com as minhas atitudes, com as minhas falas, no meu jeito, o meu marido ia mudar. E glória a Deus, porque, gente, eu vou falar para vocês, a gente tem o melhor mentor da nossa vida, o Espírito Santo. Então, se você quiser ter o mentor das galáxias, é o Espírito Santo. Se apegue a ele. Daiana, com quem eu devo falar? Minha filha, te pega, cria um relacionamento com Deus. Como é? Minha filha, ele vai te guiar, agora nunca, pelo menos comigo, mas não é esse negócio leve, não. Mas assim nós vamos nos curando.
Semelhante a quando ouvi isso, foi um soco no meu estômago. Eu sempre trago também aqui, Gleice, isso. Muita gente só quer a mudança do outro, enquanto nós mesmos que precisamos mudar. Estou falando. Quantas vezes nós precisamos também olhar para a gente. Então, o marido que você sonha, ele está um passo de você. Desde que você seja o quê? Não a mulher que ele sonha, mas a mulher que Deus sonha. Você é um espelho de formação humana dentro da sua casa. Aí você fala para o seu marido como se fosse um menino. Ei, tu passou lá no mercado? Traz o pão. Ei, você fez isso? Olha, tá vendo aquilo ali? Não consertou, olha. Não, não é para você falar assim. Você vai dizer como? Meu amor. E hoje é difícil a gente vir falar, a pessoa falar meu amor. O Anderson chama minha vida. Vida? É assim que a gente se chama. Você tem que dizer meu amor. E não é, menino, foste ali no mercado? Essas minúcias, assim, gente, que parece ser besta, sabe? Mas é tão necessário. A gente chamar carinhosamente, chamar de amor, de bem. Bem, eu vejo 2 velhinhos lá na academia, eles chamam de bem. Bem, mas são bem velhinhos, com cabelo branco. Quando eu chego lá vem para alegrar aqui. Uma senhora e um senhor. A gente são aposentados. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso descer da torre. E eu preciso me curvar. E hoje, esse movimento de se curvar é um movimento muito difícil. Numa sociedade que diz para você assim, o meu corpo, as minhas regras. Uma sociedade que diz assim, você não precisa depender de ninguém. Posso falar? Você precisa sim. É justamente essa história de não depender de ninguém que está fazendo a gente ficar o quê? Depressiva, que está fazendo a gente correr atrás de remédios, porque a gente não precisa de ninguém. Eu me basto. Para com essa história. Sabe por quê? Porque quando a dificuldade bate na sua porta, quando a dificuldade chega, o lombo não aguenta. Ninguém se basta. Ninguém se basta. Você não se basta. Você pode pegar todas as contas, você pode ter o dinheiro que for, você pode ter toda a grana do mundo, você pode ter uma casa linda. Ninguém se basta. Você não se basta. E você precisa se curvar diante dessa complementaridade, que é o homem, ele exerce sobre nós. Nós precisamos nos curvar. Outro ponto importante de eu voltar à minha essência é reconhecer que somos diferentes. Nós somos diferentes dos homens. E que diferença boa. E isso é uma diferença saudável. E faz bem para mim e faz bem para você. Essa diferença, ela faz bem. E eu posso sim confiar. Eu posso sim acreditar nessa palavra que fala sobre complemento, o homem e a mulher, eles se complementam. Uma vez que eu aceito esse passo, aceitando quem eu sou, que eu sou formada diferente, que meus órgãos são diferentes, que o meu jeito é diferente, que o meu psicológico é diferente, que tudo em mim é diferente, eu posso servir melhor. Eu não fico brigando por espaço. Essa é a realidade. Por quê? Porque eu ocupo o meu espaço. Eu continuo sendo quem eu sou. Muitas vezes a gente escuta pessoas falando assim, qual é o meu lugar? Qual é o espaço? O espaço é esse aí. Teu espaço é esse. Continue ocupando sendo quem você é. Esse é o teu espaço. Se você é mulher, você vai ocupar esse espaço. Quanto mais mulher eu for, escuta isso que eu vou falar para vocês, quanto mais mulher eu for,
mais um homem será homem. Mais um homem será homem. Então, eu não preciso brigar por espaço. Olha, esse espaço é meu aqui. Por quê? Porque quando eu sei qual é o meu espaço, eu não preciso estar brigando por espaço. Só que a gente anda tão ferida, a gente anda tão egoísta, quando a gente tem que servir primeiro, a gente disputa por esse espaço. Portanto, o Senhor, ele nos chama para acolher as nossas diferenças. O primeiro passo é eu amar quem eu sou, olhar para o espelho e dizer, Senhor, muito obrigada por eu ser mulher. Eu amo ser mulher. E o outro passo é olhar para as diferenças do homem e da mulher e aceitar essas diferenças. E ocupar o meu espaço. É importante que a gente acolha, a gente se curve diante dessa diferença. Porque quando a mulher faz esse movimento, o homem se levanta, o homem eleva. Eu não quero que vocês nunca mais esqueçam da princesa, que chega perto do príncipe, e o príncipe se curva. Ele vira para levantar, para chegar perto da mulher, porque ele vê uma donzela. Ele pega e fica assim, para entregar algo, para pegar na mão dela, para falar com ela. É assim que o homem, ele faz, quando ele vê uma mulher, quando ele vê uma donzela. E é a coisa mais linda, eu fico pensando. Eu sou essa mulher, né, que gosta de ficar pensando, imaginando as coisas. Uma mulher que vive a essência dela é uma mulher capaz de frutificar. E eu não estou falando necessariamente na barriga, não necessariamente com filhos, filhos biológicos, mas uma mulher que frutifica de várias formas. Uma mulher que pode frutificar, especialmente como uma religiosa, ela pode ser uma mulher religiosa, uma mulher que pode frutificar fisicamente com um filho que nasce do ventre, ou uma mulher que pode frutificar do coração, quando ela adota uma criança, um filho, uma filha. Existem mulheres que frutificam no intelecto, e hoje a gente precisa de mulheres, né, que podem escrever uma boa obra, que a gente possa ler essa obra. Ou teve a mulher agora, né, durante esse período, que ela foi maior, que ela descobriu algo para os paraplégicos, né? Eu não sei como foi dado o nome para isso, mas ela descobriu uma mulher que está frutificando no intelecto dela. Então, nós precisamos, de algum modo, voltar a gerar fruto. A gente não está produzindo nada. E a árvore seca, tudo que é para nós, e não olha para a produção, é essa árvore seca, né? Se ela não é, se ela não está gerando fruto, o que acontece? É arrancado. É arrancado. É dado força sobre, de fato, derrubar a árvore, né, que não dá fruto. Pensa comigo. Porque que não dá fruto não serve para o reino. Então, nós precisamos voltar para esse lugar de essência para poder frutificar. Frutificai, frutificai. Nós precisamos frutificar. E é algo que eu quero também falar para vocês, né? É por isso que é mais fácil, muitas vezes, ser mãe de um cachorro ou de um bebê reborn. É muito mais fácil, porque você não precisa estar falando com plástico, tu não precisa acordar cedo para dar de mamar, tu não precisa fazer isso. Só que tem um porém, isso também não é amor.
Essa mulher com uma profundidade rasa, ela não carrega amor. Você foi feita para ser um oceano. Um oceano. Você olha para todo mundo na internet e você fala, queria tanto ser assim. Mulheres rasas. E você sendo convidada pelo Senhor para ser um oceano, para ser um mar, para ser uma mulher profunda, uma inteira, enraizada. Então, hoje, eu quero trazer esse chamado para vocês. Vamos frutificar. Vamos deixar de ser rasas. Vamos voltar a ser mulheres profundas. O Senhor nos chama o tempo todo a frutificar. Sabe, no final da boa obra, Deus contempla tudo que ele vê que era muito bom. Não, não, não. Ele não diz só que era bom. Ele diz assim, eu quero dizer, hoje, como o Senhor disse para você, enquanto mulher, mulher, você é muito boa. Você é muito boa. Mesmo que você diga para mim, Daiana, mas tu não sabe, eu sou uma mulher irritada, eu sou uma mulher grosseira, eu sou uma mulher, sabe, que pensa só em mim, que eu sou uma mulher egoísta. Só que eu quero te lembrar que dentro de você tem uma semente boa. Tem uma semente boa. E que a gente precisa colocar essa semente para fora. Deus viu que tudo era muito bom. Isso, você nasceu para ser muito boa, na sua essência de ser mulher. Amém? Você é muito boa. Bate no peito assim, eu sou muito boa. Pode falar. Nós somos mulheres à imagem e semelhança do nosso Criador. Nós estamos aqui para colaborar com Ele, para frutificar. A gente deveria dar fruto, 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 fruto. É isso que nós devemos fazer. Fruto na palavra, fruto na mentalidade, fruto da vida, fruto no comunitário, fruto no espiritual. Nós nascemos para frutificar. Isso é muito bom. Talvez hoje você possa até desconfiar da bondade de Deus. Você pode desconfiar, mas tem aí uma semente muito boa, tão boa, que Ele dá, que ela germina na sua identidade. Eu falei da essência, né? Eu falei que a essência é o centro de ser mulher, que está dentro. Então, não adianta só botar, sabe, uma peruca, fazer uma maquiagem, colocar umas roupas, trocar uma... Não, não adianta. Ser mulher é mais do que isso. Ser mulher é mais do que isso. Está dentro, não está fora. Está dentro. Ser mulher está dentro, é o centro. Essa é a essência da mulher. Então, uma vez que essa semente boa me faz ser mulher, agora eu vou o quê? Assumir a minha identidade. Agora que eu vou falar da identidade. Uma identidade, assumir a minha identidade, assumir aquilo que me identifica, anota aí, como única e irrepetível. Entenda que a sua identidade é única e irrepetível. Pode dizer aí no seu lugar, Senhor, eu sou única e eu sou irrepetível. Pode ter gente com o mesmo nome que nem o seu, pode ter gente com o mesmo cabelo que nem o seu, pode ter gente com a mesma cor, com o mesmo olhar, pode ter. Pode ter gente parecido com você, mas você, só você. Essa é a sua identidade. A identidade de ser única. Essa é a sua identidade. Existe um documento na sua carteira, pode estar hoje no seu celular, que é chamado de identidade, RG, onde você recebe um número que deve te diferenciar de todas as pessoas nesse país, não é verdade? Você tem ela aí. A minha não está por aqui. Mas você tem aí. E se você olhar para o seu lado, e olhar, aí olha para sua mão, olha para suas digitais,
que te diferenciam também. Você não vai encontrar ninguém com a digital parecida com a tua. Ninguém. Só que se você, não, Daiana, se eu encontrar alguém um pouco parecido assim, tão pouco, mas nós temos a prova do fogo. Qual é? A íris. A íris. Que é olhar para os seus olhos, a íris dos seus olhos. Esse bolinho aqui, ó, são irrepetíveis, quer dizer, não se repete, não tem ninguém igual. Tanto que os maiores canais de segurança, os melhores métodos de segurança, eles leem os olhos. E nós sabemos que os olhos são a janela da alma. Isso quer dizer que a sua alma te torna irrepetível. Meu Deus. Meu Deus. Nós somos uma composição do corpo, da alma e do espírito. A alma, ela é o centro do nosso sentimento, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, da nossa mente. E na minha alma que acontecem marcas históricas que fazem ser quem eu sou. A minha identidade, hoje vocês vão aprender isso para sempre. A minha identidade, a minha história, ela foi revelada a mim. E essas histórias, elas que me tornam única e irrepetível. Quando eu resolvi perdoar o Anderson por tudo que ele tinha feito e casar com ele, isso me torna uma mulher única e irrepetível. Aonde eu nasci, quando eu vivi, quando eu fui criada, o prato que eu mais gosto, o que eu como, o cheiro, tudo. Isso me torna uma pessoa única. Mas antes de eu ter essa identidade, eu preciso ter a essência, amar a minha essência. Hoje vocês vão amar ser mulher, hoje vocês vão amar a essência de vocês. Porque quando a gente ama a nossa essência, é um passo a amar a minha história. Tu começa a amar a tua história. A minha história me faz ser quem eu sou. A sua história faz ser quem você é. A gente vê hoje uma infinidade de mulheres perdidas. Por quê? Porque não abraçam a própria história. E a história, ela que faz únicas a gente. Essa é a história. A tua história guarda detalhes que te fazem ser exclusiva. Única. Detalhes bons, detalhes eventualmente dolorosos, mas te fazem ser única. Irrepetível. Te fazem ser única. E hoje, nesse momento, nós vamos lembrar a história que nos marca. Tudo da mulher marca dentro da gente. E isso que faz ser quem nós somos. Essa história, tudo que foi marcado dentro de você, faz ser quem você é. E hoje eu quero convidar você a revisar a tua história. Agora, Daiana, agora. Nós vamos revisar a nossa história. Eu quero te convidar a voltar a um lugar em que você é única. Aquilo que te aconteceu marcou a tua existência. O filho que você teve, o seu filho. Isso, essa maternidade te marca. Isso é algo irrepetível em mim e me faz ser eu, o filho que eu tive. O fato de agora eu estar aqui, nesse momento, falando do Evangelho, falando para vocês sobre a essência da mulher, a identidade da mulher, isso faz ser eu. O fato de eu ser casada com o Anderson, isso não faz ser eu. O fato de eu ser mãe do Gênero me faz ser eu. E eu quero que a gente entre na tua história. E você comece a encontrar beleza na tua história. Sabe? Um dos momentos mais bonitos
que eu tive a oportunidade de viver como mulher foi quando eu casei. Foi quando eu casei. E pensa no que foi difícil para romper. Eu chorei, mas ali eu me senti mulher, sendo cuidada por um homem. Não era porque ele me dava dinheiro, não é porque ele me dava uma casa, mas porque ele me entregava a Deus. Porque ele me entregava a Deus. E ali eu pude conhecer Jesus de verdade. Tem como esse marido ser construído? Tem. Como, Daiana? Você precisa entregar as suas fragilidades no colo dele. Você não é tão forte quanto pensa. E fingir que ser forte só te faz mais vulnerável. Você precisa de colo. E tá tudo bem você precisar de colo. Tá tudo bem. É nesse lugar que a gente se sente mais mulher. É nesse lugar. Reconheça que hoje você precisa dele. Reconheça que hoje você precisa. E se você não é casada, reconheça que você precisa de Deus. Reconheça que você precisa dele mais que tudo. Reconheça esse colo. Quanto mais mulher você for, mais um homem será homem. A tua identidade é a tua singularidade. Essa casca de força só te traz peso. Arranca isso. Eu sempre falo nas minhas palestras sobre o general Ciro, Naamã, que ele era coberto de lepra. Na palavra de Deus fala desse general, do Ciro. Ele era coberto de lepra. Então ele usava uma armadura. Ele usava uma armadura. E muitas vezes nós somos essa pessoa. Naamã, essa mulher leprosa, mas que para todo mundo aparece de armadura. Dentro de casa, tu é toda ferida, sabe? Só que quando sai para fora, todo mundo vê a armadura. Era assim que o general era. Aí, quando a hora que a gente chega em casa, revela porque a gente mais ama o nosso lado mais sujo, o mais doente. Aí, fora de casa, revela a armadura. A gente, uau, olha essa mulher empoderada, ganha dinheiro, ela faz e acontece. Mas aí chega em casa, a gente tira a armadura, aí vem aquele cheiro, sabe? Todas as nossas feridas. Gente, querendo ou você não, sabe onde nós somos curadas? Dentro da nossa casa. Não se engane. Não é no seu trabalho que você vai ser curada. Não é no seu dinheiro que você vai ser curada. Você vai ser curada no amor da sua casa. A gente vai falar isso em outro momento, porque a gente tem que finalizar. É nesse lugar que você é curada, é dentro da sua casa. A sua vulnerabilidade precisa ser apresentada para quem você ama. Eu vou aumentar agora o louvor para a gente encerrar. E a gente vai orar. Eu vou orar por você. E eu queria que hoje, você aí onde você está, sentada, aí do jeito que você está, eu queria que você se imaginasse no colo de Deus, ou no colo do teu esposo. Eu queria que pudesse olhar agora os olhos da fé, que você pudesse reclinar a sua cabeça sobre quem você ama. Daiana, mas ele não está aqui comigo, Daiana, eu não estou vendo, mas eu queria que você enxergasse pelos olhos da fé. Incline a sua cabeça. O apóstolo Paulo, o apóstolo João, ele fez isso com Jesus. Ele encostou a cabeça dele e ficou escutando as batidas do coração dele.
Eu queria que você reclinasse hoje a sua cabeça e apresentasse a Deus a sua vulnerabilidade, as suas fragilidades. Aquilo que aconteceu na sua história e te faz única, irrepetível, mas que muitas vezes gera lágrima, que gera dor. Talvez hoje o colo é do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez esse hoje seja o colo que você vai deitar. Porque você quer contar para Ele as suas vulnerabilidades. Você quer contar sobre uma traição. Você quer contar uma mentira. Você quer apresentar para Ele alguma dor. A casa que está em desarmonia, a sua casa que não está no eixo. Bem calmo. Então, inclina a sua cabeça hoje no colo de Jesus e chora. Conta para Ele as suas dores. Sabe, gente, a gente está acostumado a chorar na internet, a chorar no post, a chorar no feed, a chorar numa legenda. Tá chorando. Mas a falar mal dos outros, a gente está acostumado a fazer isso. A gente está chorando para as pessoas erradas. A gente está chorando muitas vezes para a manicure, para o cabeleireiro, mas a gente não conta para Deus. A gente não chora no colo de quem pode pôr as mãos sobre nós e mudar toda a nossa história, se for da vontade dele. Então chora sobre ele essa dificuldade. Eu não sei qual é a sua dificuldade hoje, eu não sei o que você está passando, eu não sei, mas o Senhor sabe. E você precisa desse colo. Você precisa desse colo. Depois eu vou subir isso para quem não assistiu, para assistir. E não tenha vergonha. Não tenha. Feche os seus olhos agora, onde você está. Pelos olhos da fé, coloque o seu rosto, coloque assim. E você vai ser capaz agora de revelar ao Senhor toda a sua vulnerabilidade, toda a sua dor. Essa vulnerabilidade que faz você ser mulher, que te faz ser filha, que te faz ser dele. Não tenha medo de deitar. Deixa a batida do coração dele tocar. Escuta a batida do coração dele. O Senhor, ele quer te receber como filha. Deixa ele te colocar no lugar da sua essência, da sua identidade. O que aconteceu com você, essa dor, é ela que te faz única. É ela que te faz única. Essa dor que você está sentindo, é isso que... Eu queria muito poder abraçar cada uma de vocês agora. Eu quero que você pense quem vai ser depois de reconstruir o seu casamento, quem vai ser depois de poder ajudar teus filhos, quem vai ser depois de fazer aquilo que Deus está te chamando. Isso te torna única. O que te torna única? Isso faz você ser exclusiva. Essa é uma marca na sua história, na sua alma. Isso faz ser quem você é. Quem é você? Quem é você? Derrama tuas lágrimas no colo de Jesus. Pode fechar os seus olhos, eu vou fazer a oração final para a gente encerrar. Mas eu quero que vocês saibam que vocês são tão amadas, mulheres feitas por Deus, vocês foram sonhadas por eles. Deus ama vocês incondicionalmente. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te entregamos
por tudo aquilo que o Senhor falou hoje nos nossos corações neste encontro. E que bom, Pai, poder ser mulher. Obrigada porque o Senhor nos criou com um propósito, com identidade, com uma essência preciosa. Obrigada, Pai, por cada mulher que foi sonhada, desenhada, por cada mulher, Senhor. Essas mulheres que foram formadas pelas tuas mãos. Pai, agora eu te peço, em nome de Jesus, visita o coração de cada mulher que está aqui. Cura as feridas, restaura as histórias, fortalece aquelas que estão cansadas e levanta aquelas que se sentem fracas, Pai. Levanta. Que cada uma de nós possa voltar à sua essência. Reconhecer quem somos em Ti. Se alguma mulher aqui, Pai, em nome de Jesus, não está frutificando, Pai, o Senhor vai ajudar. O Senhor vai ajudar a enxergar ela como uma mulher que pode frutificar. Voltando para a sua essência, reconhecendo quem ela é em Ti. Abençoa, Senhor, as nossas casas, os nossos casamentos, os nossos filhos e tudo aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos. Que a Tua paz nos acompanhe. Permaneça com a gente hoje, Pai. Que a Tua presença nos guarde. E que possamos frutificar em tudo aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Nós entregamos tudo em Tua mão, tudo, tudo, tudo. E obrigada, Senhor, por toda a nossa história. Toda a nossa história. Aquilo que nos faz ser única perante a Ti. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Talvez eu não conheça a história de vocês, mas o Senhor conhece a história. Ele sabe. E às vezes eu choro porque Deus nos ama tanto, 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 tanto. Se vocês soubessem. Quero que vocês sintam esse amor do Pai. Ele nos ama incondicionalmente. E Ele tem muito, muito mais do que você possa imaginar. Receba a essência de mulher. Volte para esse lugar. Logo, logo nós vamos estar todo mundo juntas. Quem estiver em Belém, quem estiver aqui, tiver a oportunidade de estar sábado no evento que a Ellen está fazendo, é só me chamar. Deus abençoe cada uma de vocês. Gracimar, aleluia. No domingo, eu vou estar numa igreja também, às 18h30. Eu vou enviar lá no grupo. Vou estar ministrando para mulheres. Achei a agenda esse final de semana, então, orem por mim, que eu estou orando por vocês, para que o Senhor levante outras mulheres, e o que o Senhor tem feito na minha vida, em nome de Jesus. Ele vai fazer muito mais na vida de vocês. E que a gente não se cague de levar, sabe, falar sobre a essência da mulher, da identidade da mulher, o quanto nós somos amadas por Deus. Amém? Você é amada, a sua força verdadeira. Eu tenho um livro até, né? A verdadeira foi assim que tudo começou. Eu guardo todos os meus livros. A verdadeira força da mulher vem do DNA celestial, vem de Deus. Essa é a verdadeira força. Mesmo o mundo ditando uma força, sabe, querendo dar força no empoderamento desse poder, mas não. A verdadeira força vem de Deus, é dele, do DNA. Quando a gente entende que a gente tem o DNA de Deus, essa imagem e semelhança, tudo muda na gente. É dele que vem essa força. Amém? Até amanhã. Fiquem com Deus. Demorou um pouquinho mais, porque quando eu pego para falar também, e a gente precisava ir até o final nesse tema, mas tem tantos, né? A gente vai passar o mês todinho, ontem eu até falei para a Ruth, que a gente vai passar o mês todinho falando sobre a mulher. Até amanhã, Gleice. Essa mensagem hoje
tenha tocado o coração de vocês, edificado a vida de vocês. E não se esqueçam, vocês têm um pai e vocês têm um colo. Use esse colo. Hoje, já vai, deita ali e fala tudo para o Senhor. Amém? Um beijo, fique com Deus e até amanhã.